Graça, paz e misericórdia a todos os que ouvem. Essa é a saudação para os dias do fim. Essa é a saudação em dias de franca apostasia, a saudação em dias de decadência e degradação. É a mesma saudação utilizada por Paulo na segunda carta a Timóteo e a mesma saudação utilizada pelo escritor de Apocalipse em sua segunda epístola. A graça, mais do que tudo, é necessária, porque ela nos isenta de mérito. Ela nos persegue e nos dá aquilo que não merecemos. Por outro lado, o que nós merecemos, de acordo com nossa natureza e pecado que habita em nós, são as piores coisas possíveis. Mas a misericórdia jorra sobre nós, nos dias do fim, não nos dando aquilo que merecemos. E o franco resultado disso é a paz. Paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, o Filho do Pai. Então, nos dias do fim, haverá um povo que terá graça, misericórdia e paz no meio das tribulações, no meio de catástrofes, no meio de tragédias, no meio de perturbações. Haverá um povo lúcido, não embriagado com as orgias, confusões provocadas pelo mundo, pela carne e pelo diabo. Penso ser de suma importância fazermos uma introdução ao estudo da escatologia, que é o que nós iremos estudar daqui em diante, porque muitos têm ensinado escatologia de uma maneira errada. E como assim errada? Muitos têm ensinado escatologia de maneira a colocar pânico, medo nas pessoas. Não é esse o intuito da escatologia, não é colocar medo em ninguém, não é trazer perturbações a ninguém. Muitos têm ensinado escatologia de maneira errada, ao fazer com que ninguém se interesse por escatologia, deixando esse assunto apenas para um grupo de poucos iluminados, para pessoas que se vê como entendidas no assunto. Mas se o que a escatologia trata são os últimos eventos na história do mundo ou destino final do gênero humano, isso afeta a todos e não apenas a um grupo. Portanto, escatologia é algo que se estende a todas as pessoas. Muitos também têm ensinado escatologia, muitos pregadores, pastores e por aí vai, de maneira a tirar proveito das pessoas, se aproveitando da ignorância das pessoas. O livro preferido no estudo da escatologia é o livro de Apocalipse, no Novo Testamento, e o livro de Daniel, no Antigo Testamento, somado ao capítulo 24 e 25 de Mateus, capítulo 13 do livro de Marcos e o Evangelho de Lucas, capítulo 21, conhecidos como Apocalipse de Jesus. Escatologia é algo que o próprio Jesus ensinou. Ele foi o maior escatólogo que já existiu. Ele falou dos acontecimentos vindouros, quando provocado pelos seus discípulos. Mateus 24 diz: e estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. A partir daí, Jesus começou a relatar os acontecimentos do mundo. Por isso a escatologia estuda as notícias relacionadas às profecias bíblicas e os acontecimentos vinculados à vinda do Senhor Jesus
e o fim de todas as coisas. Existem pelo menos 3 grandes correntes de interpretação das profecias bíblicas escatológicas, isso dentro do cristianismo. Temos o preterismo, onde as profecias já se cumpriram no passado, tendo pouco ou nenhuma relevância na vida dos seres humanos atuais. Nós temos também o futurismo, que é o cumprimento das coisas vai se dar num futuro bem distante, sem que as pessoas saibam quando, como e o que realmente vai acontecer. E nós também temos o historicismo, onde os eventos proféticos descritos literal ou simbolicamente ocorrem com o passar do tempo e são históricos, podendo ser interpretados de expressões chaves contidas na profecia. Vamos falar de algumas outras correntes escatológicas. Por exemplo, para a Igreja dos Santos dos Últimos Dias, os Mormons, Jesus Cristo vai aparecer antes da sua segunda vinda a líderes e membros da igreja que viveram em várias eras. E essa aparição vai ocorrer em Jackson County, Missouri, nos Estados Unidos. Depois, eles creem sim em um milênio literal, onde Satanás será banido, será um lugar de paz. E creem também que após tudo isso haverá um julgamento final. As testemunhas de Jeová em sua escatologia acreditam que a terra jamais será destruída, e isso utilizando algumas bases bíblicas, como Eclesiastes, Isaías e o livro de Salmos. Eles ensinam que o propósito de Deus é que o planeta se encha de humanos e que, portanto, a expressão fim do mundo ou fim do sistema de coisas, conforme a versão da Bíblia que usam, e todas as outras versões da Bíblia refere-se à ocasião em que Deus, através do seu Filho Jesus Cristo, estabelecerá um reino ou governo global, eliminando todos os outros governos humanos. Na escatologia budista, Buda predisse que seus ensinamentos irão desaparecer depois de 500 anos. As 10 normas de conduta moral irão desaparecer e as pessoas irão seguir os 10 conceitos imorais do roubo, violência, mentira, difamação, adultério, conversa ociosa e abusiva, desejos de cobiça e maldade, ambição desenfreada e perversão sexual que resultariam no aumento da miséria espiritual e no fim das leis seculares da verdade de Dharma. É isso que ensina a escatologia budista. Que as coisas vão piorar, e muito. Na escatologia hinduísta, também é ensinado que o mundo vai cair em caos e degradação, então vai haver um rápido influxo de perversidade, inveja e conflito. Algumas frases dizem o seguinte: quando o estelionato, letargia, apatia, violência, desânimo, tristeza, desilusão, medo e superação da pobreza. Quando o homem, preenchido com este conceito, considerar a si próprio um igual com o Brahma, esta é o Kali Yuga. Isto é, seguido pela manifestação do 10º e futuro Avatar. Deus deverá manifestar-se como Avatar Kalki. Ele é retratado como um jovem magnífico, cavalgando num grande cavalo branco com uma espada semelhante a um meteoro, fazendo chover morte e destruição por todos os lados. A sua vinda restabelecerá a justiça na terra e a volta de uma era de pureza e inocência. Avatar Kalki irá estabelecer a ordem sobre a terra e a mente das pessoas tornar-se-á pura como um cristal. Como um resultado disso, o Sati, ou Kirta Yuga, a Idade Dourada, será restabelecida. A escatologia islâmica acredita no dia do juízo, onde Deus irá ressuscitar e julgar os mortos, mandando os justos para o céu e os que não mostrarem arrependimento de suas maldades para o inferno. As origens históricas da escatologia islâmica parecem ser bem similares à cristã e de fato são, visto que Maomé ensinou aos seus companheiros que alguns deles iriam ver o fim das coisas no decorrer de suas vidas, tal como se entende que Jesus ensinou a seus discípulos. Na escatologia islâmica existe um anticristo e
muitas coisas similares à escatologia cristã, também a um Messias esperado pelo Islã. Já para o judaísmo, a escatologia judaica, é interessante que, de acordo com a tradição judaica, o fim do mundo vai presenciar os seguintes eventos: a reunião dos judeus exilados na terra geográfica de Israel, a derrota de todos os inimigos de Israel, a construção do terceiro templo de Jerusalém, a restauração dos sacrifícios e serviços nele, e a revitalização dos mortos ou a ressurreição. Por fim, também é necessário citar a escatologia do zoroastrismo, que é a doutrina de Zaratustra, ou Zoroastro. De acordo com esses preceitos, o mundo duraria 12.000 anos. No fim de 9.000 anos ocorreria a segunda vinda de Zaratustra, como um sinal e promessa de redenção final dos bons. No final dos tempos haveria o julgamento derradeiro de todas as almas e a ressurreição dos mortos. A diferença básica das escatologias das diversas religiões para a escatologia cristã é que em todas as escatologias das religiões o foco, o centro é o homem ou a religião em si, o grupo, o ensinamento de alguém. Já na escatologia cristã, as coisas são centralizadas em Deus. Enquanto nas outras escatologias o agente modificador é o homem, na escatologia cristã as coisas independem do homem. E isso torna a escatologia cristã maravilhosa, porque ela nos ensina, primeiramente, o princípio da humildade. Não há mérito humano na escatologia cristã, porque as coisas não vão depender da ação humana, e sim apenas e única e exclusivamente de Deus. Já nas escatologias das demais religiões, por exemplo, na escatologia islâmica, prega-se um triunfalismo da religião islâmica sobre todo o mundo, a lei islâmica imposta sobre todo o mundo. Já na escatologia budista, como foi falado, as coisas ficariam ruins no mundo porque o ensinamento de Buda ficaria perdido. Então, sempre as coisas vão depender do homem, sempre haverá mérito humano, ou mérito da religião em si, do grupo de pessoas, sempre enaltecerá, louvará o homem, os ensinamentos do homem. Já na escatologia cristã, novamente é bom frisar, não há mérito humano, mérito algum. Pelo contrário, o homem deve ficar na posição de humildade e dependência de Deus para suportar todas as coisas que virão. Talvez lhe digam sobre escatologia: é inútil querer saber o dia e a hora do retorno de nosso Senhor, sendo que Ele mesmo disse que ninguém saberia. Não, a escatologia não se empenha em tentar descobrir o dia e a hora do retorno de nosso Senhor. A escatologia se empenha em ver os sinais e tudo aquilo que cerca esse retorno maravilhoso do Senhor. Mais ainda do que isso, deixar as pessoas que vivenciarão os acontecimentos escatológicos preparados para tais acontecimentos, para que não sejam pegos de surpresa, de sobreaviso. Ninguém que verdadeiramente estude uma verdadeira e boa escatologia estará interessado em saber o dia ou a hora. O foco, o verdadeiro centro de interesse é a própria pessoa de Jesus. Como vivenciar um relacionamento íntimo com Ele em dias de perseguição,
em dias onde a fúria do inferno se levantará contra os escolhidos de Deus. Portanto, a escatologia não tem como fim ficar fazendo especulações acerca de qualquer coisa, mas preparar aqueles que são de Deus para os acontecimentos finais e não ser presas ignorantes nas mãos do grande engano que virá. Os dias do tempo do fim também seriam dias onde o engano atingiria o seu ponto máximo, ao ponto do próprio Jesus dizer em Mateus 24: Vede que ninguém vos engane. Se alguém disser que irá lhe ensinar escatologia sem doutrina, muito cuidado. Pode-se inferir duas coisas desse pensamento. Primeiramente, que tal pessoa que diz que lhe irá ensinar escatologia sem doutrina, lhe ensinará, sim, uma doutrina, mas uma doutrina que não tem esteio nas Escrituras, uma doutrina suspensa à parte da Bíblia, pautada, baseada e fundamentada em livros, experiências pessoais, visões, sonhos, talvez recitada por espíritos, demônios, anjos e o próprio diabo ensinando. Outra inferência que pode ser feita é que tal pessoa está lhe ensinando, sim, uma doutrina pautada, baseada e fundamentada na Bíblia. Todavia, ela não está sendo sincera com você, lhe dizendo qual é a linha teológica a qual ela está se referindo. Ela pode não estar sendo sincera em suas intenções, se aproveitando da ignorância das pessoas, fazendo descer goela abaixo uma linha teológica, impondo um tipo de pensamento sob o pressuposto e os dizeres de que não tem doutrina para tornar mais agradável àqueles que são avessos à palavra doutrina. Então, sem que essas pessoas saibam, elas são doutrinadas por uma linha específica teológica como uma verdade absoluta e, ao mesmo tempo, sendo doutrinadas a contender contra qualquer outra linha teológica que seja apresentada por meio de terceiros. Então não existe escatologia sem doutrina. Isso é uma grande falácia. Escatologia, novamente, significa a doutrina das últimas coisas. Todavia, a doutrina sim é importante. Não é algo maçante ou chato, como muitos dizem. Todavia, se para as pessoas em questão é algo chato ou maçante, é porque quem ensinou não ensinou da maneira correta. Nós vemos a importância da doutrina dada pelo escritor de Apocalipse, apóstolo João, em sua segunda epístola, a Senhora Eleita, onde dos versos 1 a 4 ele menciona a palavra verdade 5 vezes. Nos versos 9 e 10 ele menciona a palavra doutrina 3 vezes, dando tal importância ao ponto de que se alguém vem ter com as pessoas e não trouxer a doutrina de Cristo, ao ponto de que não deveriam nem ser recebidas essas pessoas. Então, tal grau de importância que a doutrina de Cristo tinha para o apóstolo João. Claramente ele está falando de assuntos essenciais da fé ali. Mas isso apenas para ilustrar a importância que tinha para o apóstolo João a doutrina. E isso não se resume ao apóstolo João. Também vemos isso em Pedro, também vemos isso em Paulo, dizendo que se alguém vem pregar outro evangelho,
mesmo se for um anjo e etc., que seja anátema. Então, se alguém pregar algo, uma doutrina diferente das Escrituras, para se pautar em escatologia ou qualquer outro tipo de assunto, sem a doutrina cristã não há vida. A vida, ela provém da doutrina, não é algo separado da doutrina. Da mesma forma, a luz, a graça, o amor, tudo isso está ligado à verdade, à doutrina, de uma forma que sem uma você não tem a outra. Bom, tendo feito todas essas precauções iniciais, introdutórias, vamos ainda ver uma visão panorâmica do que seja a escatologia, para que então possamos entrar profundamente em cada assunto que há nesse universo chamado escatologia. Segue então agora um breve resumo da escatologia cristã de textos retirados da Sociedade Bíblica. Escatologia, a doutrina das últimas coisas. A escatologia é a doutrina que estuda os últimos acontecimentos relacionados entre Deus e os homens. O termo escatologia vem do vocábulo grego eschatos, que significa últimos, e logia, que provém também do grego e significa estudo ou tratado. Portanto, escatologia é a doutrina que estuda todo o plano profético de Deus para o futuro da humanidade. Nestes últimos dias, o Espírito Santo tem despertado uma consciência escatológica em cada um daqueles que amam e aguardam a vinda do Senhor Jesus Cristo. Há uma variada divergência hermenêutica no meio protestante, com várias linhas de interpretação escatológica. A escatologia bíblica é sem dúvida a matéria mais enigmática e especulativa da teologia sistemática. Os debates são importantes para o aprofundamento do estudo profético e das várias correntes de interpretação do livro do Apocalipse. Existem três principais escolas escatológicas: a amilenista, a pós-milenista e a pré-milenista. O amilenismo defende que o milênio ocuparia todo o período intermediário entre o primeiro e o segundo advento de Cristo, e não um tempo literal de 1000 anos. Entendem que o milênio consiste em um reinado espiritual de Cristo, que começou quando Satanás foi amarrado por ocasião da primeira vinda de Cristo. O pós-milenismo defende que haverá neste mundo um glorioso reinado de Cristo em seguida à sua volta. Esse reinado do qual os crentes participarão ocorrerá à medida que mais e mais nações e povos vierem se submeter ao senhorio de Cristo, visto os números na literatura apocalíptica terem por muitas vezes um sentido simbólico. Os 1000 anos seriam qualquer período de tempo antes da volta de Cristo, quando o Evangelho triunfar sobre o mundo inteiro. O pré-milenismo defende que o milênio será um tempo literal de 1000 anos que acontecerá no período de transição entre esta era e o estado eterno, contando a partir da segunda vinda de Cristo em glória. Satanás será solto e em seguida lançado em definitivo no lago de fogo e enxofre. Em seguida acontecerá o juízo final e o estabelecimento dos novos céus e da nova terra. Esse ponto de vista retrocede até o século II depois de Cristo. Dentre os assuntos que a escatologia aborda, temos o arrebatamento da igreja, o tribunal de Cristo, as bodas do Cordeiro, a grande tribulação, a manifestação do anticristo, a batalha do Armagedon, o milênio, como foi mencionado, o juízo final, eternidade com Deus, nos novos céus e nova terra. Temos também as diversas correntes de interpretação acerca de arrebatamento ou arrebatamentos. Algumas correntes são pré-tribulacionistas, que acreditam que toda a igreja será arrebatada antes da grande tribulação.
Temos os mesotribulacionistas, que acreditam que toda a igreja será arrebatada no meio da tribulação, e os pós-tribulacionistas, que acreditam que toda a igreja será arrebatada após a grande tribulação. E também temos a corrente dos vencedores, que acreditam que haverá uma classe especial dentre o povo de Deus e uma classe inferior de derrotados que ficará na grande tribulação. Enquanto uns estarão festejando no céu, outros estarão sofrendo na terra. Essa é mais uma corrente de interpretação a respeito do arrebatamento. O máximo de número de arrebatamentos que uma corrente interpretativa escatológica chegou a dizer foi 7 arrebatamentos. Então, e o mínimo que já se falou sobre arrebatamento é apenas um único arrebatamento. O período dos últimos dias também é o período onde a atividade satânica demoníaca atinge o seu auge, o seu ápice, o clímax da atuação demoníaca. Então, caso você não goste de ouvir sobre o diabo, sobre o mundo que jaz no maligno, não estude escatologia, pois escatologia também aborda sobre a questão do governo do inimigo nos dias atuais, sobre a questão da perseguição do inimigo aos cristãos verdadeiros, grandes catástrofes e tragédias, conspirações, lutas, mentiras, calúnias, traições, engano. Tudo isso está incluído na escatologia.